No século XVIII, um intrigante processo tomava conta de Portugal. A suspeita de uma terrível tentativa de assassinato ao rei Dom José I. A investigação, a cargo de Sebastião José de Carvalho e Melo, resultaria em um processo brutal que chocaria completamente a sociedade portuguesa e mudaria para sempre a história do reino. No vídeo de hoje, vamos desvendar o processo dos Távora e descobrir as conspirações por trás de um dos julgamentos mais polêmicos da história de Portugal. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. Em meados do século XVIII, Portugal vivia uma terrível crise. O terremoto de Lisboa arrasou completamente o país, que agora lutava para reconstruir sua capital. Um terremoto que foi estimado modernamente como sendo na magnitude 9 na escala Richter, arrasou completamente a capital portuguesa, seguida de um grandioso maremoto e de um incêndio generalizado que destruiu o país. Inúmeras obras de arte, prédios suntuosos, mapas de navegação históricos e livros foram perdidos do dia para a noite. E isso incluía o Palácio Real Português. O Paço da Ribeira, um belíssimo palácio quinhentista que tinha sido erguido no reinado de Dom Manuel, foi completamente destruído. E o rei Dom José, com trauma do terremoto, passou a se abrigar em um complexo de barracas chamada Real Barraca da Ajuda, de onde regia o país. Isso porque o trauma foi tão grande que o rei não desejava voltar a morar em um lugar feito de alvenaria novamente. Mas uma voz portuguesa incomodava grandemente o monarca, a do jesuíta Gabriel Malagrida. O padre atribuía a causa do maremoto a castigos divinos decorrentes dos pecados do reino e do povo. E isso também incomodava Sebastião de Carvalho e Melo. O novo ministro, que ganhava cada vez mais poder no reino, tinha a intenção de reconstruir tanto Lisboa quanto o governo português. Na visão do ministro, Lisboa deveria ser reconstruída à prova de terremotos e a monarquia à prova de opositores. O ministro convencia constantemente o monarca Dom José I com a ideia de um despotismo esclarecido, no qual o rei, iluminado, regeria a nação rumo à prosperidade. O reino de Portugal, em sua visão, possuía muitos institutos que cerceavam o poder real. A igreja não era totalmente do seu domínio, apesar do padroado. A nobreza era muito forte. As cortes, por vezes, eram óbice. Mas a presença de uma ordem internacional que cuidava da educação do reino era o que mais incomodava o ministro Carvalho. Simpático à maçonaria, os jesuítas para ele eram sinônimo de atraso e de um tolo conservadorismo católico que infestava o reino. E para o marquês, dominarem os jesuítas o ensino elementar, colegial e superior do reino era um completo absurdo. Os jesuítas possuíam toda uma universidade como Évora, eram confessores e conselheiros de muitos nobres portugueses e administravam muitas igrejas. Para o ministro, era necessário livrar-se deles imediatamente. Mas uma rica família portuguesa era um óbice a isso. Os Távora eram uma das famílias mais respeitadas de todo o Império Português. Seu patriarca Francisco de Assis Távora foi um herói na Índia portuguesa. Sendo vice-rei da Índia, ele acabou com a pirataria que assolava as costas indianas e, quando os vizinhos se mostraram hostis a Portugal, declarou guerra e conquistou as províncias de Pondá e Zambaulim, quase dobrando o domínio da Goa portuguesa e capturando diversas fortalezas para o domínio lusitano. Assim, Dom Francisco era um verdadeiro herói de guerra pelos serviços prestados a Portugal na Índia. E sua esposa, Leonor de Távora, era uma mulher política e prodigiosa. Extremamente católica, era protetora dos jesuítas e inclusive tinha como confessor o padre Malagrida. Mas Dona Leonor tinha uma grande rivalidade com o ministro Sebastião Carvalho. Para ela, ele era um novo rico estranho, sem educação e que nutria injustamente muitos favores do rei. Leonor e o ministro Sebastião Carvalho eram diametralmente opostos. E essa oposição vai ser devidamente explorada pelo ministro com um terrível acontecimento. Luís Bernardo de Távora, filho de Leonor e de Francisco, era casado com sua própria tia, Dona Teresa de Távora e Lorena,
E, apesar de serem quase da mesma idade, o casal praticamente se odiava. Luís Bernardo dava pouca atenção à esposa, pois preferia estar caçando com os amigos, e a esposa virou amante do rei de Portugal. Dom José sempre ia visitar a Marquesa de Távora em segredo, e, entre o reino, se espalhavam os boatos do caso extraconjugal da Marquesa com o rei. No entanto, um verdadeiro desastre aconteceu no dia 3 de setembro de 1758. À noite, o rei Dom José voltava em uma carruagem da casa de sua amante, após uma longa noite de prazeres. O rei ia para a casa da amante sempre escondido na carruagem de Pedro Teixeira, andando anônimo pelas ruas secundárias de Lisboa. Até que, na volta para as tendas da ajuda, 3 homens a cavalo interceptaram a carruagem e abriram fogo, ferindo o rei. O rei acabou sendo atingido gravemente no braço. E assim, para Carvalho, estava perfeitamente orquestrado o que ele tanto queria. Como o ataque se deu à noite, na volta do rei dos aposentos da sua amante Távora, o ministro logo tratou de assumir rapidamente o controle da situação, montando um tribunal de exceção para tentar incriminar os seus opositores. Quando ainda estava em segredo o ataque ao rei, 2 homens foram presos e torturados sob a égide de Sebastião para confessarem serem os autores por estarem próximos ao local. Declararam esses homens, sob tortura, estarem a serviço do Duque de Aveiro, e tão logo os homens falaram exatamente o que o Marquês quis ouvir, foram imediatamente enforcados. O Marquês conseguiu também uma arma pertencente ao Duque de Aveiro, o que, em tese, provava o seu envolvimento. Dessa forma, o ministro Carvalho conseguia elaborar um documento oficial com nomes e testemunhos forjados que corroboravam exatamente o que ele queria ouvir. Prendendo várias testemunhas e torturando-as severamente até a beira da morte, o juízo de exceção conseguia aos poucos montar uma narrativa, a de que os Távora e o Duque de Aveiro queriam assassinar o rei. Era uma narrativa estranha, já que não havia uma indicação veemente de discordância com o rei que levasse a um atentado dessa natureza. O duque havia sido prejudicado em uma questão sucessória por Dom José, mas as suas discordâncias não levavam a crer em um ato tão extremo. Além disso, o fato do rei ter sido alvejado disfarçado poderia ser um assalto ou uma tentativa destinada ao dono da carruagem, Pedro Teixeira, que era inimigo do Duque de Aveiro, e não ao rei. Não se ignora também a possibilidade de terem sido criminosos em uma tentativa de assalto, já que com o aumento da pobreza e da fome no reino, naturalmente era perigoso andar por ruas secundárias de Lisboa à noite. Assim, o Duque de Aveiro foi preso e torturado para incriminar a família Távora, sendo prometido a ele uma morte menos dolorosa caso incriminasse a família. E a história de uma grande conspiração contra Dom José era perfeita para incriminar toda a família. Se o ministro Carvalho incriminasse, por exemplo, apenas o marido traído, Luís Bernardo, seria apenas ele morto. Mas, conseguindo uma grande conspiração que envolvesse toda a família, o ministro assim conseguiria se livrar de sua maior opositora. Assim, quando o tribunal conseguiu extrair toda a narrativa por meio de torturas nas masmorras, conseguidas de criados do Duque de Aveiro, os Távora foram finalmente presos. Até mesmo a amante do rei foi levada ao cativeiro e todos foram severamente torturados para que confessassem imediatamente o crime, que negaram até o fim. O reino assistia pasmo todo o acontecimento. Do dia para a noite, um novo rico prendia e torturava arbitrariamente toda uma família de nobres de grande estirpe e que até pouco tempo estavam próximos frequentando o ambiente palaciano, e isso tudo sem muitas provas. Qualquer tentativa de defesa dos Távora poderia ser logo interpretada como uma cumplicidade. Até mesmo sobre a esposa do rei recaíam suspeitas, como mostram as cartas do embaixador francês da época, já que o rei, quando foi atingido, voltava da casa da amante. Assim, para se preservar, todos os nobres evitaram socorrer os Távora das infundadas acusações. Entre os nobres,
tinha-se a ideia de que os Távora, eventualmente, se fossem condenados, seriam condenados apenas à prisão ou destituídos de seus títulos. Afinal, as provas eram claramente adulteradas e escassas, conduzidas por um notório inimigo. No entanto, o ministro Sebastião quis que a pena fosse exemplar. Com apenas 3 meses de processo, tendo 2 desses meses corrido em absoluto segredo, os Távoras, sem qualquer direito de defesa, foram condenados à morte. O tribunal do ministro condenou à morte toda a família, o que incluía até mesmo as crianças. No entanto, com as intervenções da rainha Mariana de Bourbon e da infanta Maria Francisca, herdeira do trono, o rei liberou as crianças e velhinhas da pena de morte. Para os demais membros da família, as penas foram brutais. E no dia 13 de janeiro de 1759, começaram as execuções. A primeira foi a Marquesa de Távora, Dona Leonor, que depois de muita tortura psicológica, implorou para que a matassem depressa. O algoz a decapitou com um só golpe. Seguiu-se Dom José Maria, a quem lhe partiram os braços e as pernas com massas, enquanto o outro carrasco o estrangulava. Depois, seguiram-se Dom Francisco de Assis, o Marquês de Távora e herói da Índia, Jerônimo de Ataíde e Dom José Mascarenhas, o Duque de Aveiro. Logo após, foi executado o marido traído, o Marquês Luís Bernardo de Távora, e os plebeus Brás José Romeiro, Manuel Álvares Ferreira e João Miguel, sentenciados da mesma forma. Os outros membros da família foram queimados vivos. E as execuções foram consideradas extremamente brutais, mesmo para os padrões da época. Inclusive, um dos piores suplícios era um dos membros da família serem mortos no mesmo local, lentamente, um por vez, assistindo cada um completamente o sofrimento anterior até chegar à sua vez. Assim, por exemplo, o jovem Luís Bernardo, além de ter sido severamente torturado na prisão, precisou ver o pai, a mãe, os tios e familiares morrendo sobre os seus olhos até chegar à sua vez de sofrer a terrível pena. Os corpos dos nobres foram ali mesmo desossados e incinerados, e suas cinzas se espalhavam por toda a cidade. E além disso, os sobreviventes foram despojados de todos os seus bens. O nome da família foi banido, os escudos retirados, as propriedades tomadas, a residência do Duque de Aveiro completamente destruída e o terreno ainda salgado para que nada mais crescesse ali. Ou seja, além de ver os seus familiares mortos, os Távora sobreviventes teriam de viver com a desonra e a pobreza. A morte dos Távora simbolizou o caminho aberto para Sebastião José de Carvalho e Melo crescer ainda mais o seu poder sobre o rei. Completamente desimpedido, o ministro controlava completamente o rei de Portugal em sua política anticlerical em busca do aumento do poder real. O ministro, uma vez eliminados os Távoras e o Duque de Aveiro, passaria então agora a almejar para si título de nobreza. Foi assim nomeado Conde de Oeiras e posteriormente Marquês de Pombal. Já sem qualquer impedimento e sem ter nobres que o defendessem, conseguiu também o mais novo marquês a expulsão dos jesuítas de todo o Império Português, acusando-os de participar no atentado contra o rei. Mas Pombal ainda precisava se vingar pessoalmente do padre Malagrida. O confinamento do padre Malagrida, já aos 70 anos nas masmorras, causou o enlouquecimento do sacerdote ante a sequência de desgraças que se sucediam sobre seus olhos. O padre via seus amigos mortos, sua amada companhia de Jesus expulsa do reino e sentia-se responsável por tamanha desgraça permitida por Deus. Assim, o padre, já velho e demente, começou a ter alucinações que dizia ser revelações angélicas. E com os guardas da prisão o dando papel e caneta para redigi-las, pôde o marquês o acusar de heresia e posteriormente queimar o padre idoso e demente na fogueira. A crueldade e brutalidade do processo foi criticada na época até mesmo por pensadores iluministas como Voltaire. E, curiosamente, o processo dos Távoras se encontra em documentos originais no Arquivo Nacional do Brasil, trazido nos navios junto com a vinda da família real. E, quando volta para Portugal Dom João VI, ele optou que os documentos permanecessem no Brasil,
talvez temendo a sua destruição por parte dos maçons portugueses simpatizantes do Marquês de Pombal. Nos documentos originais presentes no Rio de Janeiro, é possível ver que o ministro Pombal estava pessoalmente, não só nos interrogatórios e audiências, como também em todas as torturas, extraindo cada palavra dos réus para incriminar os seus adversários políticos. O Marquês era o acusador e, de certo modo, também o juiz. Era o curador das torturas, induzidor das respostas, que não aceitava qualquer uma que fosse destoante daquilo que ele queria ouvir. Não permitia a defesa dos desesperados nobres e era, ao final de tudo, o maior interessado na destruição de toda uma família que morria sob seus olhos. O horror do processo e do julgamento, da sentença e da execução chocou toda a corte. E o processo dos Távoras afetou duramente a herdeira Maria Francisca. A infanta, revoltada, durante todo o processo trabalhou incessantemente para salvar as crianças e muitas senhoras inocentes da morte. Porém, os horrores das execuções, dos gritos dos inocentes Távoras, que sequer puderam se defender antes de sofrerem a mais terrível morte, atormentavam a mente da jovem herdeira. E, mesmo após virar rainha, Maria nunca esqueceu os horrores perpetuados por seu pai com a morte dos Távora. Mesmo com a monarca instaurando um novo tribunal, que depois reverteu as sentenças, proibições e banimentos decretados contra a família, as terríveis injustiças cometidas por seu pai não podiam ser desfeitas. Assim, Dona Maria cultivava em si a certeza de que seu pai, Dom José, estava no inferno. E os horrores cometidos contra os Távoras e outros horrores cometidos sob o governo de seu pai a afetaram profundamente em sua posterior incapacidade para o governo, que a deram o título de Maria I, a Louca. E essa é a história do processo dos Távora, o grande escândalo do Império Português. E você, já tinha ouvido falar dessa história? Então deixa aqui o seu comentário, já deixa o dedo no like e se inscreve agora mesmo aqui no canal para se aprofundar ainda mais na interessante história ibérica.